Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre populismo, direita e esquerda hoje. Para tanto, eu vou fazer uma mescla de alguns artigos e eu cito especificamente o artigo de Benito Eduardo, intitulado Em Busca dos Deuses Ausentes, o modo de vida populista em Laclau e em Chauí. E depois eu quero pegar uma entrevista da Marilena Chauí, que é de esquerda, onde ela define a ideia de uma nova ultradireita, né, que está aparecendo no mundo e no Brasil, que continua movida por esse chamado movimento do bolsonarismo. Conforme nós já havíamos dito há muitos programas atrás, e nós falamos isso de diversas formas. Uma coisa é o Bolsonaro, outra coisa é o bolsonarismo, né? E que, embora o Bolsonaro saísse da frente, o movimento continuaria. A mesma coisa uma coisa é o Lula, outra coisa é o lulismo, ou lulopetismo, tá certo? Bem, essas categorias que a gente trabalha hoje, de direita e de esquerda, elas foram categorias que, digamos, estruturaram a compreensão que a gente tinha dos partidos políticos, não é? Depois do século das revoluções, da Revolução Francesa. Então, essas concepções, elas, digamos, modelaram o entendimento que a gente formou de Estado, né? De economia, e de governos e de partido político. Acontece o seguinte: se durante 200 anos ou mais se podia entender o mundo a partir dessa perspectiva estanque, em que você classificava ditadura, governos autocráticos, governos liberais, etc. Tal, hoje nós não podemos mais dividir o mundo dessa forma. E há, aliás, desde a década de 60, e eu já publiquei, sobretudo no que diz respeito ao Brasil, os autores que vêm falando que não é possível mais fazer essa marcação, né? Entretanto, dentro da política brasileira, tanto pelo lado da esquerda quanto pelo lado da direita, essas terminologias estanques continuam a ser usadas, tá? E a população fica sem entender patavinas do que está acontecendo. Bem, evidentemente trata-se de um jogo político perverso, porque a esquerda, exceto Lula, ela não conseguiu construir nenhuma liderança política efetiva, e a direita é um caldeirão de interesses que nunca existiu, né? Enquanto plataforma política. Se a gente tiver que falar, se eu tivesse que, digamos, nesse rol de candidatos hoje que existem dentro do Brasil, dizendo que são de direita, todos eles são oportunistas, exceto um. Isso é o meu entendimento, hein? Que é o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Por que eu digo que é exceto um? Porque ele sempre foi de direita. E ele sempre foi anti-PT. Embora o fato de você ser de direita não significa que você seja inimigo do Lula. Mas ele tem o Lula como um desafeto pessoal, inclusivamente. Então, quando ele se autocoloca como direita, no meu entendimento, dentro dessa perspectiva atual, é o único que tem digamos, uma identidade consolidada. O resto é um campo de oportunismo. Mas seja como for, eu não estou fazendo propaganda para o Caiado, hein?
Vou deixar isso muito claro. Não faço propaganda para ninguém. É, mas seja como for, os conceitos hoje de direita e de esquerda, eles não explicam mais. Nada, rigorosamente nada. Você não sabe o que é um governo de direita e não sabe o que é um governo de esquerda. O grande populacho não sabe, mas fica isso como um espantalho, né? Como um bicho-papão para assustar pessoas, no sentido de conseguir voto. Então, esse ano, essa polarização tende a aumentar novamente, porque nós temos eleição de novo, né? Aí vira aquele caos completo nas mídias sociais. Bem, existe um fenômeno que é o fenômeno do populismo, onde o texto do Benito, né? A América Latina, ela tem um fenômeno claro de populismo, tá? Esse fenômeno ele é muito mais, digamos, contundente do que a gente tem ele do que na Europa. Então a América Latina ela tem uma característica muito curiosa, a América Latina e a América Central, né? Este artigo que eu citei do Benito Eduardo, Em Busca dos Deuses Ausentes, né, é um artigo interessante, é um artigo longo, eu não vou me deter sobre ele, vou falar en passant. Ele busca a compreensão do modo de funcionamento dessa, digamos, categoria política, que é o populismo, né? E isso passa, em primeiro lugar, por entender qual o conceito de populismo que está sendo abordado. É a mesma coisa, quando a gente fala em esquerda, todo mundo pensa que as esquerdas são iguais. Claro que não, elas são completamente diferentes. Se você lembrar, por exemplo, o Brizola tinha horror ao Lula, o Prestes tinha horror ao Lula, né? Então, o PSOL não é o PT, e vai por aí afora. O Partido Comunista, o antigo, não esse, não é o PT. Aliás, o PT foi acusado durante muito tempo, e eu concordo com essa acusação, de não ser um partido de esquerda. Ele veio para unificar as esquerdas, mas ele criou uma outra coisa. Ele, na verdade, criou uma desmobilização das frentes de esquerda. E isso era uma das razões pelas quais o Brizola batia de frente com o Lula, né? Enfim, o PT fez digamos, uma transição na esquerda, tá? De modo que a esquerda que a gente tem hoje, nesse terceiro governo do Lula, é uma esquerda liberal, ou neoliberal. É uma esquerda que está seguindo uma agenda de neoliberalismo. E isso é péssimo, tá? Então a gente precisa de entender, assim como era péssimo o miliciano seguir uma agenda neoliberal, que sequer as pessoas entendem mais esses conceitos, né? Bom, voltando aqui. Então, existe um conceito de populismo na América Latina e na América Central. Na contramão das pessoas que associam o populismo, né, como regime político, a uma característica de sociedades imaturas, democraticamente, isso não é muito verdadeiro, porque os modos de vida populista, eles transcendem fronteiras. A gente tem um populismo agora na Hungria, né? Agora, há um fenômeno que marca a política da América Latina e da América Central. Tá claro? Mas isso não significa que esse fenômeno aconteça em países de terceiro mundo ou em sociedades cuja democracia não está consolidada. Isso é um equívoco dizer. Os Estados Unidos têm vários movimentos populistas. O Trump foi um deles, por exemplo. Então, o modo de vida populista na política, ele tem como cerne uma relação muito específica. Então, o que é o populismo? É um tipo de relação que se estabelece entre os governantes, portanto, aquele que foi eleito, né, e os governados, os seus eleitores.
ele é um conjunto de práticas movido por quê? Essas práticas, elas não são baseadas na lógica, né? Elas não são baseadas em decisões de razão, em decisões de Estado, em decisões de números. O populismo ele é sustentado como um regime de afetos. Então você tem que se identificar com aquela liderança, tá claro? E a partir dessa identificação, a partir desse afeto, digamos, você tem que gostar daquela liderança, e a partir desse gosto, dessa emoção, que opera por identificação, porque quando você gosta de alguém, você se identifica com a pessoa. Esse é o ponto, né? Você não a vê como um inimigo. Então vamos entender aqui a base do movimento do bolsonarismo. E não só, hein? O PT é populista também. O Lula agora, neste terceiro mandato, é que tirou um pouco o pé do freio em relação ao populismo. Um pouquinho. Mas o PT sempre teve uma formação de base populista. E o bolsonarismo é um petismo desvirtuado num sinal contrário. Nesse sentido, ele também é populista. O bolsonarismo é amplamente populista. E aqui, mais uma vez, eu distingo a figura do Ronaldo Caiado, que não é populista. O populismo é uma prática nociva, tá claro? Porque ele não opera como um conjunto de prática política. Então você elege um sujeito, aquele sujeito vai querer que você goste dele em primeiro lugar. A partir do momento que você gosta, que você se identifica, que você tem um afeto por ele, né? Então, aquele afeto, aquela identificação vai gerar uma mobilização de massa e vai gerar uma ideia de pertencimento, um tipo de clube exclusivo, sabe? Bem, estabelecido esse vínculo, o governo vai manobrar com os afetos pessoais, sempre através de imagens, de palavras de ordem, palavras-chave, sempre palavras que vão manter a ideia viva de um inimigo. E aí ele vai conduzindo a política dele como ele quer. Então o que é preciso entender no populismo é o seguinte, é que ele manobra com afetos, esses afetos, vou repetir, fazem com que você se identifique com ele, né? Essa identificação é sempre em massa. Claro, o populismo não pode ser um movimento isolado. Eu gosto isoladamente de uma pessoa. Esse movimento é em massa e aquela massa é mobilizada. Mas é preciso entender que as ideias que são passadas através de palavras de ordem completamente abstratas. Completamente abstratas. Elas não fazem sentido, elas são palavras de comando, tipo, fulano é de esquerda, pronto, já está marcado. Ele não precisa explicar, e ele nem quer explicar. Ele só quer que você se identifique com aquilo ali e tenha raiva. Então, no populismo, a característica principal é o afeto e a identificação. Porque esse afeto, na superfície, e o ser humano age dessa forma, se você gosta, você aceita. Se você não gosta, você combate, você rejeita. Tá claro? Então, o populismo vai, através do afeto, construir a imagem de um político que é um guia, é um messias, é um ser superior que vai conduzir a nação, baseado no afeto. Mas concretamente, a hora que você vai ver o que ele está fazendo em termos de política pública,
Por que você gosta do governo do sujeito? Você pergunta para o cara, ele não sabe explicar. Concretamente, ele não sabe explicar. Na época do miliciano, a gasolina chegou a R$ 9. O diesel chegou a 8. Quando a gente pensa em diesel, a gente pensa em transporte. No Brasil, que é feito a maior parte por caminhão. A carne chegou a R$ 120 o quilo. E os acelerados eleitores dele estavam satisfeitos. O sujeito tinha um programa do Ministério da Saúde em que ele falava, e os ministros, os genocidas militares, o plano é deles, falava claramente em deixar morrer 1,5 milhão de pessoas para fazer a chamada imunidade de rebanho, porque a vacina não existia. E ficou tudo bem, por isso mesmo. Quem em sã consciência ouve um governo falar que tem que morrer mesmo 1,5 milhão de pessoas, e o governo não vai fazer nada, não vai tomar nenhuma atitude para evitar aquelas mortes. Se você não acredita na vacina, tem que ter uma outra atitude, não? Agora, não fazer nada é um outro negócio. E vai por aí afora. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de um fascínio, né? De uma completa lobotomização. Bem, então, o básico do populismo é isso. Ele é um conjunto de práticas políticas, então você pode ter esse conjunto de práticas dentro de governo de direita e de esquerda. Tá claro? Bem, então, neste artigo do Benito Eduardo, o que ele pega? Ele pega dois autores, ele pega o Laclau e a Marilena Chaui, né? E vai analisar os aspectos teóricos de ambos para verificar se há semelhanças conceituais entre ambos quando eles vão observar o populismo. E esse artigo é interessante exatamente por conta disso. Tá certo? Bem, então, o populismo ele é um apagamento das estruturas de Estado. Ele é um apagamento da política, do ato de fazer política, que exige a interlocução entre poderes, executivo, legislativo e judiciário, né? Então, ele é um apagamento porque, na verdade, ele vai se estruturar somente na relação entre o Messias, entre o líder e o povo. E este líder vai usar esta relação para passar por cima dos poderes, inclusive do poder que ele deveria exercer, que é o executivo. É por isso que o populismo descamba com facilidade para o autoritarismo, sem dúvida, né? Então, a diferença, os populismos vão se diferenciar em que? Nessa forma de mediação das relações entre o líder e o povo, né? Então, evidentemente que isso vai mostrar a dinâmica interna, né? E a força dessa dinâmica, a força das instituições, se elas são democráticas ou não, né? Mas não há nenhuma instituição que resista por muito tempo diante de uma estrutura populista. Porque o populismo tem como característica a destruição das instituições. Olha, eu me lembro, na época do Lula, eu fiz muito programa sobre isso, chamei atenção sobre isso. O PT hoje mudou muito o discurso em muitas coisas, e algumas coisas eles continuam ainda defendendo. A Gleisi Hoffmann, agora na China, conseguiu desferir uma quantidade de parvoíces e de visões completamente distorcidas do mundo, que é uma coisa
realmente impressionante o que leva a pessoa a fazer uma coisa dessa, dizendo que a China era um modelo de política comunista que tem que ser adotada. Mas o que a China tem como modelo para ser adotado para o Brasil? O investimento em ciência, o investimento em tecnologia. Porque, enquanto estrutura política, tem um único partido político que há 75 anos controla o governo. A China conseguiu construir aquilo que é chamado de capitalismo de Estado. Sem dúvida é uma potência. Então a Gleisi Hoffmann faria muito bem em dizer para a esquerda, né, e para o Brasil o que ela acha, qual é o modelo que ela acha da China que se encaixa no Brasil. Porque o chinês, inclusive, é uma outra cultura, é um outro povo, tem um outro entendimento, tem uma outra dinâmica interna, não tem a dinâmica do brasileiro. Essa mulher é presidente de um dos maiores partidos políticos do Brasil. Né? Então, nós estamos no Brasil carentes de gente que tem um pouco de cérebro e de responsabilidade naquilo que fala. Sem dúvida, a China é uma potência. Ninguém questiona isso. E é o maior parceiro comercial do Brasil. Então é preciso separar alhos de bugalhos. Bem, o Benito Eduardo Maeso, ele é um pesquisador argentino, tá? Para ele, o populismo é uma técnica política. E é mesmo. Né? É uma técnica desenvolvida na qual os teóricos dessa técnica identificam quais são as demandas sociais prementes, né? Cristalizam essas demandas na figura de um líder, não dependendo de alinhamentos ideológicos. Tá? Então, essas demandas, elas são construídas. Quando você fala assim, igual o Bolsonaro, comunista, ok, e daí? O que isso quer dizer? Nada. Mas é uma demanda. Ele percebe aquela demanda, igual uma empresa percebe a demanda que a sociedade tem para consumir um certo produto. E aí ele cria uma palavra-chave que starta a sua emoção. E você se identifica e aceita ele fazer o que quiser. A Marilena Chaui, ela observa que há afinidades concretas entre práticas populistas e questões culturais numa sociedade. Né? Existe mesmo. Toda sociedade ela tem problemas, né, que foram sendo, de certa forma, rolados ao longo do seu processo de desenvolvimento. E a política tende a capitanear isso. Veja, por exemplo, a questão da seca no Nordeste que ninguém resolve. Não resolve porque não tem tecnologia, não resolve porque não é conveniente. Não resolve por quê? Óbvio que não é conveniente. A fome no mundo. É possível resolver a fome no mundo? Mas é evidente que é. E por que não resolve? Porque não é conveniente. Então você tem questões culturais. Tá? Os partidos políticos sacam aquilo ali e, no caso do populismo, os ideólogos vão perceber aquelas dificuldades. A Marilena Chaui bate muito num assunto do qual eu não concordo, que ela fala do mito fundador brasileiro. E quando ela vai descrever esse mito fundador, ela joga a culpa toda em Portugal. Ela tem uma leitura bastante distorcida da história portuguesa. Né? O Laclau já considera que o populismo é constitutivo, inclusivamente, do processo democrático. Veja que ideia curiosa. Né? A Marilena Chaui vai falar que a sociedade tem uma forma própria na sua cultura e isso
é um prato cheio para práticas populistas, né? E ela coloca que esse prato cheio está ligado ao mito fundador brasileiro. Então ela faz uma manobra aqui para falar do mito fundador. Não concordo absolutamente com esse viés dela, né? E o Laclau vai falar que é constitutivo do processo democrático. O Laclau também tem um viés aqui muito curioso, porque a partir do momento, uma coisa é você ter um líder forte, e é preciso que ele exista, né? Outra coisa é este líder forte começar a puxar para a pessoa dele uma importância que faz com que a pessoa dele ultrapasse as instituições. Eu não concordo também com o Laclau nesse aspecto, né? Quer dizer, de que a própria democracia pode gerar um líder populista, de certa forma, pode, porque tudo pode ser feito. Não deve, né? Porque o processo democrático em si é uma liberdade. E é o reforço das instituições. A democracia é o sentido inverso do populismo. O populismo tende ao fechamento do regime. Na verdade, a liberdade democrática ela é a antítese de qualquer movimento de fechamento de regime ou de autocracia. Então, esse ponto de vista do Laclau me soa realmente muito estranho. Mas ele é o Laclau, não é? Ainda que o Laclau, então, ele considera que o populismo pode ser extraído está presente, é constitutivo do processo democrático, ainda que ele rompa com a institucionalidade. Então, repito, no meu entendimento, o populismo não poderia, ele usa dos mecanismos democráticos, isso sim, da eleição, de uma série de coisas, das instituições, mas depois ele vai contra elas. Isso não é democracia. Então, um funcionamento institucional eficaz, né, bastaria, dentro de uma sociedade, para a gente ter uma antítese contra a tentação autoritária do populismo? Eis o ponto. O que contém o populismo? São instituições fortes? São, mas sem dúvida que são. Agora, nessas instituições estão presentes pessoas. Então, se as elites que controlam todos os poderes derem guarida àquele processo populista, porque é isso que acontece também, é preciso ver o outro lado. Um populista não se instaura sem uma elite que o apoie e sustente. E depois os pesos recaem somente sobre as instituições. Existe uma elite que sustenta aquele camarada lá. E ela sustenta exatamente porque ele está trazendo inúmeros benefícios para os negócios dela. É dinheiro, é grana, é poder, é presença. Sem isso, quando a elite retira o poder, o populista cai. Né? É isso que é preciso entender. Então, para Marilena Chaui, ela fala que crer que fatores estritamente racionais orientam as demandas da população é subestimar os fatores emocionais. E ela está correta. Na verdade, os políticos sabem disso. A população não é movida politicamente pelos fatores racionais. Eu estou passando fome. Ok, você está passando fome, você está desempregado. Mas se você não se identificar com a proposta do cara, você não vai votar nele. Então a política é um jogo muito curioso entre os fatores emocionais e os fatores racionais. Então, em que momento você vai manter suspenso o fator emocional? Em que momento você vai dar foco ao fator racional?
Então, esse jogo da elite que controla, né, essas pulsões conflituosas, violentas, de cima para baixo, de baixo para cima, a constituição das relações ideológicas, sociais, culturais, políticas de uma população, isso é tudo um grande enigma, que é enigma no sentido, enigma para o povo, né? Mas é tudo um grande jogo que é controlado pelas lideranças, pelos partidos políticos, pelos caras que fazem as campanhas. Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. A população é que não sabe. Então, o alinhamento ou não das demandas do grupo, né? Porque você identifica a demanda, tá? Você alinha os grupos, que cada grupo tem uma demanda diferente. Primeiro, não há uma demanda, há várias. Você tem que identificar. Aí você alinha essas demandas. E aí depois você tem que cristalizar essa demanda. Ela vira um produto, uma palavra, um slogan, digamos assim, uma chave que ao ser falada, ela abre aquilo como um abre de sésamo. Aí ela abre o quê? Ela abre o campo emocional do sujeito, para ele se identificar. E aí o líder aparece. Né? Então, o alinhamento é um efeito, ele não é a causa do processo populista. Tá claro? Por quê que ele não é a causa? Porque o povo é manobrado. A gente poderia pensar, olha que o exército brasileiro vive fazendo isso. O povo resolveu, o povo decidiu, o povo lutou pela democracia. Não tem povo nenhum aqui lutando pela democracia. Tem uma elite que manobra o povo e leva e usa o povo, né, para dizer que aquela demanda é popular e que aquela demanda popular levou a uma alteração política. Isso não é verdade. Ou antes, isso só acontece depois de um movimento vigorosíssimo de crueldade institucional por um tempo muito prolongado. A elite brasileira é covarde, ela sempre foi. Ela faz todas as presepadas possíveis e imagináveis, mas ela não tem coragem de agir malvadamente, de uma forma bastante explícita, como agiu, por exemplo, a Revolução Russa. Né? Como agiu, por exemplo, o Erdogan, que começa a matar inimigo político a rodo, Israel. Esses covardes não fazem isso. Para mim é muito pior, porque você acha que você está sempre lidando com um cara que é muito bacana. Né? É muito mais fácil você identificar que o inimigo existe. E ele vai comer seu fígado. Do que você literalmente está dormindo com o inimigo. E achando que ele é o seu pai ou a sua mãe. Então o Brasil tem como característica, sempre teve, desde 1822, uma elite sórdida e covarde, que não aparece e que faz questão de dizer que ela é boazinha. É a elite mais sórdida que existe no meu entendimento, porque ela de fato quer sempre parecer como boazinha. Bom, então o populismo ele sequestra a estrutura institucional. E esse sequestro é feito através do reforço de uma ideologia patriótica verde-amarela. Tá claro? Aí você fala, que ideologia patriótica verde-amarela é essa? Do que nós estamos falando? Então, se a gente for tomar o Brasil como centro de análise, a gente vê isso que foi isso que aconteceu, né, com o país. A gente não consegue entender rigorosamente nada. Tá claro? Ora, bem, essa nova ultradireita, ou a direita fascista, eu não sou de esquerda, e aqui eu aplico a palavra fascismo num sentido amplo, como Humberto Eco classifica, tá?
Então, para Humberto Eco, há 14 características do fascismo. Ele tem um artigo publicado sobre isso. Eu vou citar eles: o culto da tradição, o rechaço do modernismo, o culto da ação pela ação, o rechaço do pensamento crítico, o medo à diferença, o apelo às classes médias frustradas, um nacionalismo xenófobo, um medo do inimigo, uma inveja, um estado de guerra, um princípio de guerra permanente, porque você tem inimigo, né? Um elitismo, ele tem desprezo pelos pobres, desprezo pelos fracos, desprezo por qualquer gente que ele acha que não é dele. Tem um culto à morte, um culto à violência, um culto aos chamados heróis que praticam esta violência. Então você pode bater em velhos, sair atirando na rua, né? Existe um machismo exacerbado, né? Uma submissão feminina, há uma transferência de poder colocada nas questões sexuais. Em resumo, é isso. Tá? Existe um populismo qualitativo, existe uma novilíngua. Eles criam um léxico pobre de palavras, com uma sintaxe elementar, com a finalidade de limitar os instrumentos de raciocínio crítico, complexo, porque pensar é uma coisa complexa, exige um esforço grande, né? Eles são incentivadores de um tipo de um reality show, né? Através de mídias sociais. Hoje isso é muito fácil de fazer, né? Então veja, se a gente pegar essas 14 características, todas elas se enquadram no bolsonarismo. Todas, sem exceção de nenhuma. Como é que esse negócio não é fascista? É o cristofascismo, né? O nome correto é cristofascismo. Ele não é só o fascismo. Ele é o cristofascismo, que é uma combinação de um cristianismo maluco, neopentecostal, evangélico, de um cristianismo falso com o fascismo. Esse termo cristofascismo é uma elaboração da teóloga alemã Dorothee Solé. Tá claro? Bem, ela estudou o caso do partido nazista, das relações do partido nazista com as igrejas cristãs na Alemanha. O Terceiro Reich surgiu a partir dessa relação. Você tem um partido e ele é apoiado pelas igrejas cristãs na Alemanha. E deu aquilo lá, meu Deus do céu. Na Alemanha, evidentemente, eram os luteranos, né? E o Terceiro Reich depois, ele passa por cima desse negócio. Então isso não é uma brincadeira, né? O Fábio Pi, aqui no Brasil, Pi com PY, né? Ele é autor de uma obra chamada Pandemia Cristofascismo, Cristo Fascista. Tá? Um exemplo de governo com elementos de cristofascismo foi sim o governo do miliciano. É inquestionável aquilo ali. Ora, então, pelos 14 itens do Humberto Eco, como é que você identifica um fascismo? Todos eles se enquadram no bolsonarismo. E aqui tem uma fundamentação, né, do cristofascismo. Porque que tipo de coisa é essa que foi construída? Bom, o que é essa direita nova?
Essa direita nova, em escala internacional, tá? Ela flerta com o fascismo. Mas a direita tradicional da Revolução Francesa, ela era nacionalista. A esquerda também, hein? Olha que coisa curiosa. Ela defendia a propriedade privada, né? Pelo contrário, uma característica da esquerda é ela não abria, ela fechava o regime para as influências externas. Em termos de política externa, é catastrófico. Por exemplo, né? Você não faz comércio exterior com outras pessoas e você não permite que empresas invistam no país. Isso era a característica básica da esquerda, hein? Qual o país de esquerda hoje no mundo que faz isso? Ninguém. Então, a direita hoje, ela não só perdeu a ideia de nacionalismo, ela é cristofascista, e ela submete a nação, no caso o Brasil, aos poderes globais. Tá claro? Então, ela destampou a ideia, ela defende a propriedade privada não como oportunidade de negócio, mas ela defende a ideia do mercado. Ela não está defendendo propriedade privada, ela defende a ideia do mercado. O empresário tem o direito de fazer o que ele quiser, inclusive de montar grandes corporações, formar cartéis internacionais para dominar. É o trust, né? Bem, isso é uma prática proibida no mundo inteiro. Aliás, para falar nisso aí, se tem um modelo de nação, aqui sim, muito mais avançado do que qualquer país de direita no mundo, é a China. A China não permite a formação de cartel dentro das empresas. Tem grande empresa chinesa? Tem. Mas as empresas chinesas são proibidas de formar cartel. O chinês já aprendeu. Num certo sentido, ele está anos-luz de diferença. Tá? A ultradireita hoje, não. Ela é absolutamente favorável à formação dos cartéis. Portanto, se ela é favorável à formação dos cartéis, nós estamos falando dos três grandes ramos de poderes que controlam o mundo atualmente, né? E os bancos centrais. Então, é uma estrutura totalitária. O que está presente aqui, a direita, ela explodiu com a ideia de mercado. Desculpe, com a ideia de Estado. E ela ressaltou, elevou aos céus a ideia de mercadoria. A ideia da empresa transnacional. Porque na nacional ela não quer investir. Eles falam que tem uma ideia de meritocracia aqui, né? Se você não consegue chegar lá é porque você é vagabundo, você não estudou. Então há uma ideia muito mentirosa de meritocracia. Porque quando você tem desigualdades sociais muito profundas, o governo tem que fazer o papel dele para de fato você ter uma mobilidade social e de modo que todo mundo tenha direito e acesso a viver bem, a ter uma economia, a ter estudo, etc. Né? Ela investe no investidor. Ela é uma distopia completa. Então veja, a categoria de pensamento da Revolução Francesa, quando falava em direita, para falar muito sucintamente, ela era nacionalista, né? Ela defendia a pátria, ela defendia a propriedade privada, ela defendia um certo tipo de moral, não é? E ela defendia a economia. A direita que existe hoje no mundo, ela é inimiga de tudo isso. Tá claro? Então, o fascismo, a ideia que a gente tem é que você tem um líder de massa, como um autocrata. Isso é uma ideia do início, né? Então hoje você pode ter um governante que não se apresente como um Mussolini,
mas que ele estabeleça a relação fascista direta com o povo, sem mediação institucional, que é o que a gente falou esse tempo todo. É um discurso de ódio ao outro, de racismo, de homofobia, de misoginia, é o uso das tecnologias de informação para controle, para eliminação do inimigo, para censura, para prática de vigilância. É um cinismo absoluto entre eu sou cristão e eu posso bater em mulher, por exemplo. Como a gente vê nessa loucura toda, as barbaridades que, olha, que eu já achava que o Lula falava absurdos quando ele era presidente. Mas no Brasil tudo pode piorar. Veio um mentecapto, egresso dos porões da ditadura, e conseguiu ser pior em todos os níveis. Então, o fascismo tem um cunho militarista, tá? E nós tivemos, além de tudo, esse negócio aqui, né? O fascismo tem um nacionalismo, que não foi o caso do Bolsonaro. O caso dele é o flerte com a globalização e a ideia de enfraquecer a ideia de Estado-nação como território. Então, a antítese, a ausência de nacionalismo aqui, era o ponto base. Então, e o fascismo tradicional, ele pratica o imperialismo sobre a forma de colonialismo. Isso eram, digamos, as três grandes fontes os três grandes linhas do fascismo tradicional. Então, quando a esquerda fala que o governo do miliciano era fascista, é preciso entender o que é essa ultradireita. Tá? Então, a ultradireita hoje, ela lida com o neoliberalismo, que é um totalitarismo. Toda a ideia de economia e de capital é transformada em mercado. Tá claro? Mercado. Economia não é capital e ambos não são mercado. Uma vez que essa ultradireita se coloca em cima da ideia do mercado, você tem uma sociedade administrada, né? E a ideia do mercado, ele transforma em objeto tudo. Ele converte tudo em mercadoria. Tudo, rigorosamente tudo. Nada mais tem valor, exceto o dinheiro, tá? E é uma mercadoria universal abstrata, que é o dinheiro. Isso foi a base, por exemplo, do projeto de governo do miliciano e desses militares loucos, e que o Paulo Guedes tocou a toque de caixa. Você desmonta tudo, vai vendendo tudo. É o Estado mínimo. Mas o que é o Estado mínimo? Não houve uma discussão sincera. Onde o Estado é mínimo, onde o Estado é máximo. Para evitar a corrupção, precisamos de vender as instituições. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Para evitar a corrupção, você tem que prender corrupto. Então você melhora os mecanismos institucionais. Agora, há estatais que não dão lucro nenhum, que não tem função nenhuma, que foi feita ali para agradar político, aí fecha ela. Mas há coisas que você não pode fechar. O Correio, os bancos estatais, que sim promovem o acesso a crédito a pessoas menos favorecidas, né? A Petrobras, a água, sistema de energia você não privatiza. Em nenhum lugar do mundo você privatiza, porque isso é estratégia militar, inclusive. A água não pode ser controlada por um país estrangeiro. A luz não pode ser controlada por um país estrangeiro. Né? Reserva de subsolo, como o petróleo, não pode ser controlada por país estrangeiro. Então, na verdade, a ultradireita hoje,
ela não tem legitimidade nenhuma. O que é isso? É um grande sistema de operação internacional, né, de mercado, que entrou dentro do campo político para parasitar ele e tomar conta dele. É isso. E aí você tem uma equipe que tem gestão, planejamento, previsão, controle, para botar o Estado de joelho. E ao botar o Estado de joelho, você entrega o Estado para aquelas corporações. É isso, caramba. A coisa é tão séria que o Marx, quando vai falar sobre o socialismo, ele fala que o capitalismo é a antessala do socialismo. Porque quando você leva aquilo ali ao extremo, nós estamos falando do século XIX. O que nós estamos passando hoje é exatamente isso, é um socialismo de mercado. Tá? Agora, e tudo que vender, então se a prostituição vender, tá ótimo. Se droga vender, também tá muito bom. Vou pegar um exemplo concreto aqui do Rio de Janeiro. 60% da Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro é de deputado ou de vereador eleito pelo tráfico e pelas milícias, que é a mesma coisa, eleito pelo crime organizado, pela máfia, pela bandidagem. Portanto, não passa aqui, nem não aprova nenhuma coisa que desfavoreça ou que criminalize ou que prenda o crime organizado. Então, se o cara não foi diretamente eleito pelo crime organizado, ele foi eleito com o dinheiro do crime. Como é que você faz? A partir do momento que o critério é só o dinheiro, tudo pode. Tá? Então é isso que a ultradireita hoje é. É nesse sentido que o neoliberalismo vai. Tá bom? Então a gente tem que, de fato, entender que as categorias direita e esquerda não funcionam mais. Nós temos que entender o que está em pauta no mundo de hoje. Tá? E não vai ser fácil entender isso. Agora, por outro lado, não é difícil, porque nós temos muitos exemplos, mas tem que botar um pouquinho a cabeça para pensar. Bem, então, o populismo ele pode existir tanto dentro da direita quanto na esquerda. E nele nós temos hoje em termos geopolíticos, uma ideia de uma dimensão planetária de uma forma econômica neoliberal. Tá claro? Essa questão da problematização do mercado, do Deus mercado, ele está acabando com tudo aquilo que a gente conseguiu construir em termos de história, eu entendi como história, como Estado, como nação, como pátria. Ele acabou, ele alterou completamente isso. E o objetivo dele é destruir mesmo, para passar o controle dos estados, dos países, para a iniciativa privada. Tá certo? Bem, nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.